Olá, pessoal! Vamos lá para o nosso tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você vai assistir essa aula. Matéria: energia solar. Eu sou o professor Fernando Soares dos Reis e estamos na nossa quinta semana de aula. E hoje vamos tratar dos controladores de carga, de bateria, claro, e os inversores. Vamos recordar, né, hoje é a nossa primeira aula da disciplina de energia solar, nossa primeira aula no modelo do ensino remoto emergencial. E vocês vão ver daqui para frente que todas as aulas vão trazer essa mensagem. Todos os direitos reservados Copyright 2020, devido à característica do ensino remoto emergencial. Aí tem o título da disciplina, que eu já falei, meu nome eu já falei. É importante vocês recordarem que essa disciplina ela está fundamentalmente baseada no livro-texto Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. É um livro de acesso gratuito do CRECESP. O link vocês têm ali embaixo. E esse livro foi escrito por autores do Brasil inteiro. Ele é um livro com vários capítulos, cada capítulo escrito por um ou dois autores. Os nomes que aparecem aqui são os organizadores do livro. Então, professor Guimarães, professor Ribeiro, Bastos, Valente, Silva e Oliveira. Vamos adiante. Então, bem importante. Ensino remoto emergencial. Vamos ler um texto padrão elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente tem as regras do jogo no ensino emergencial. Muito importante vocês terem cuidado com isso. E eu também. Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos. Não posso vender apostila, muito menos vocês com esse material. Sendo vedada sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Qual é a finalidade? A aula de energia solar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ponto. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando autoria sob pena de plágio. Por isso que eu já avisei vocês que essas notas de aula estão baseadas no livro-texto da disciplina que eu já nomeei. A liberdade de escolha, de exposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades originalmente propostas ou alternativas. Então, se você não tem uma atividade, não é, nessa disciplina que é de avaliação, que vocês têm que apresentar seminários, vai ficar muito complicado se vocês disserem que não aceitam que seja gravada a aula. Se nenhum de vocês aceitarem, fica tranquilo, porque daí a gente simplesmente não grava a aula. Ou simplesmente eu não vou gravar os seminários de vocês. Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores. Então, quando nós estivermos numa aula síncrona, eu vou ter que dizer: estou começando a gravação dessa aula agora. Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante a concordância prévia dos professores e colegas sob as penas legais. Quer dizer que vocês não podem gravar no computador de vocês a aula síncrona. Vocês aguardem que depois vai ser disponibilizado para todos. É proibido disponibilizar por quaisquer meios digitais ou físicos os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Então, um exemplo,
Vamos supor que vocês estejam indo numa escola, numa atividade de extensão e gostariam de utilizar os materiais da nossa aula. Vocês podem, mas vocês só vão poder utilizar se houver autorização de todos os colegas que aparecem naquele material e do professor. Senão, não podem usar. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem autorização prévia dos professores para o material de sua autoria. Então vejam que tem muitos cuidados com os direitos de imagem e direitos autorais que todos nós temos que ter. Bem, agora vamos tratar dos inversores comutados pela rede. Os primeiros inversores utilizam tiristores como elementos de chaveamento, que são dispositivos semicondutores capazes de suportar altas tensões e correntes. São muito robustos, realmente. Apesar de robustos e simples, sua baixa qualidade de tensão e corrente de saída devido à alta quantidade de harmônicos requer o uso de redes de filtragem complexas, onerosas, o que implica em perdas. Isso é o que vocês vão ler lá no nosso livro. Mas na realidade o que acontece é que os inversores comutados pela rede, o que é a baixa qualidade realmente é da corrente, porque a tensão é imposta pela rede elétrica. São muito utilizados ainda hoje nas estações conversoras de frequência. O Brasil troca energia com o Uruguai, com a Argentina. Então, nas fronteiras onde existem as estações de troca de energia, as estações de conversão de frequência, utilizam estes conversores. Porque na Argentina, no Uruguai, em toda a América Latina, a frequência segue a frequência da Espanha, que é 50 Hz. E o Brasil segue o sistema americano, que é de 60 Hz. Entretanto, todavia, contudo, a utilização dos inversores comutados pela rede foi sendo reduzida e hoje é restrita a unidades de potência elevada, acima de 100 kW. Também os tiristores são utilizados para o acionamento de máquinas elétricas. Inclusive, se a gente olhar aqui, esse RLE quer ser uma representação de uma máquina de corrente contínua, onde o circuito aqui utiliza tiristores. Se essa máquina for um gerador de energia, então eu posso injetar a energia dessa máquina na rede elétrica usando esses tiristores. Mas o formato da corrente fica tão distorcido que isso é uma coisa que já vem sendo bastante restrita. Os primeiros geradores fotovoltaicos tinham a conexão à rede elétrica por sistemas desse tipo. É porque realmente o sistema é muito simples de fazer, o controle é muito trivial, o circuito é muito robusto, mas a qualidade da energia deixa muito a desejar e cada vez mais está se tornando proibitivo esse tipo de circuito, por causa da baixíssima qualidade da forma de onda de corrente. Aqui a gente tem uma versão trifásica de um sistema que pode fornecer energia à rede elétrica. Por que pode? Porque aqui a gente tem uma bateria com a polaridade invertida em relação à ponte retificadora.
Então eu tenho nesse circuito composto por um resistor e um indutor uma fonte de tensão que poderiam ser os módulos fotovoltaicos. Então, trabalhando com um ângulo de disparo superior a 90 graus, eu poderia fazer com que houvesse uma inversão do fluxo de potência. O fluxo de potência, então, sairia da carga em direção à rede. Então, nesse sentido que o inversor comutado, ele permite a conexão dos módulos fotovoltaicos à rede, mas através de uma inversão do fluxo de potência. Ele não gera tensão alternada. Ele precisa da existência da rede para funcionar. Aqui uma outra proposta, né, onde eu teria 3 módulos, em cada módulo conectado a um inversor. Não há muito que insistir, porque realmente esse tipo de inversor está em completo desuso. E agora chegamos nos inversores autocomutados. O que são esses inversores? Existem diversas topologias, monofásicas, trifásicas. Dentro das monofásicas existem várias, que vocês estudam lá em eletrônica de potência. Ele busca, ou ele permite, a partir de uma fonte de tensão contínua, que se obtenha uma fonte de tensão alternada. Deseja-se que seja uma onda senoidal. Para tanto, se utiliza uma estratégia que se denomina modulação PWM senoidal, através da qual é possível sintetizar formas de onda de tensão e corrente senoidais. Esses inversores autocomutados, implementados utilizando-se basicamente transistores do tipo MOSFET e IGBTs, e mais modernamente o silicon carbide, tem 2 classificações: inversor de tensão e inversor de corrente. Current Source Inverter, inversor de corrente. Voltage Source Inverter, inversor em fonte de tensão. Bom, aqui tem um exemplo do inversor em fonte de corrente. É um princípio básico da eletrônica de potência, que um indutor associado a uma fonte de tensão constante implementa o que se denomina uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente é o equivalente à implementação física, uma bateria com um indutor em série. Essa bateria poderia ser um módulo fotovoltaico, dispensando inclusive o indutor, porque o módulo tem característica de fonte de corrente. Aqui transistores do tipo IGBT, é uma ponte trifásica composta por 3 braços. Cada braço desses vai sintetizar uma forma de onda senoidal, entre elas com uma defasagem de 120 graus. Isso tudo é feito por um sistema com um microcontrolador que permite, ou um processo usando o processador digital de sinais, DSP. Aqui nós temos um Voltage Source Inverter. O anterior eu tinha os diodos em série com os transistores. Agora aqui eu tenho diodos em antiparalelo com os transistores. No anterior, eu não poderia, no anterior eu poderia e deveria fazer com que 2 transistores de um mesmo braço, aqui por exemplo, no circuito anterior, eles poderiam ligar conjuntamente para que a corrente tivesse um caminho de circulação. Mas nesse aqui, que é um inversor
de tensão não tem o indutor. E se os dois transistores fecharem juntos, eu vou ter um curto-circuito. Então é necessário evitar essa situação. É proibido que os dois fechem juntos. Dois transistores de um mesmo braço. Aqui é a representação, ó, um inversor com um único estágio, entra contínuo e sai alternado, monofásico. E aqui um inversor em dois estágios, que entra contínuo, muitas vezes, uma tensão baixa, passa por um conversor elevador e depois a gente tem o inversor. Aqui a gente pode utilizar essa estrutura quando a gente não tem transformador, porque o transformador de 60 Hz ele é um dispositivo bastante volumoso e pesado, enquanto que um conversor CC-CC é um dispositivo leve, porque opera em alta frequência. Então, no inversor de dois estágios, o conversor CC-CC gera uma tensão adequada, né? Uma tensão mais elevada. O inversor para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, o conversor CC, normalmente efetua o MPPT no conversor CC-CC. No inversor para sistema fotovoltaico isolado, o estágio do conversor CC-CC é apenas um elevador de tensão. Não faz rastreamento do MPPT. Aqui nós temos a configuração básica. Os módulos, as baterias, um conversor CC-CC que vai elevar a tensão, um capacitor responsável por equalizar o link CC, o inversor propriamente dito, e um indutor, que vai ser um elemento limitador de corrente entre o nosso inversor e a rede elétrica. Porque eu não posso... Eu vou estar ligando fontes de tensão em paralelo com amplitudes diferentes, isso é um curto-circuito. Então eu tenho que colocar um elemento que limite a corrente, mas que não gere perdas ômicas. Então esse elemento é o indutor. Com relação às topologias de inversor, nós temos várias. Essa que aparece aqui se chama um inversor half bridge ou meia ponte, ó. Porque eu tenho aqui, ó, um braço, dois dispositivos colocados em série. Aqui eu tenho a fonte, ó, como se fosse a tensão de alimentação dividida em duas partes. Eu pego essa extremidade aqui do meio e ligo a carga aqui na outra extremidade do braço. Quando S1 fecha, aplica na carga, ó, positivo, negativo, metade da tensão que eu tenho entre as duas extremidades. Depois o S1 abre e fecha o S2. Quando fecha o S2, o negativo aqui, ó, dessa bateria vai vir para cá e o positivo aqui. Então a forma de onda que eu vou ter de tensão na carga vai ser assim, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Uma tensão que alterna entre positivo e negativo é uma tensão alternada. Aqui, então, que eu já falei lá atrás, está
aqui. Aqui nós temos a configuração ponte completa, o full bridge. Então vejam que a tensão da bateria está aqui, a carga já não fica ligada mais na bateria, mas eu tenho dois braços, ó. O braço 1 e o braço 2 de um inversor monofásico. O half bridge também é monofásico. Então aqui o que acontece, ó, fecha S1, fecha S4. Eu vou ter mais aqui e menos aqui. E agora eu vou fechar o S3 e vou fechar o S2. Então agora o positivo aparece aqui e o negativo aqui. Então eu vou ter, assim como no caso anterior, uma tensão positiva sendo aplicada na carga e também uma tensão negativa. A diferença em relação ao caso anterior é que agora aqui eu vou ter a máxima tensão VCC positiva e a máxima tensão negativa vai ser menos VCC. Ao passo que no inversor half bridge a bateria estava dividida, metade da bateria para cima, metade para baixo. Então a tensão aqui no half bridge é VCC sobre 2 e menos VCC sobre 2. O que quer dizer que quando circula a mesma corrente, eu tenho o dobro da potência utilizando um conversor full bridge. Isso é bem interessante de se notar. E nos dois conversores, eu tenho que utilizar os mesmos transistores. Porque se num eu tenho VCC sobre 2 e no outro eu tenho VCC, os transistores, se vocês observarem, vou apagar aqui para facilitar a observação, ó. Quando esse transistor está fechado, nesse aqui, ó, nessa chave S3, aparece o positivo da fonte, por aqui, e o negativo da fonte, por aqui, ó, aparece aqui. Então ele é obrigado a suportar toda a tensão. No meia ponte também é a mesma coisa. A soma das duas meias tensões. Qual a desvantagem desse? É que eu tenho que gastar mais 2 transistores e preciso de controle para mais 2. Mas para aplicações de maior potência não há como fugir. E os trifásicos são para potências mais elevadas. Então aqui o que eu falei, desenhei a linha que aparece também de uma forma bonitinha. Aqui está mostrando que eu posso, né, comandar o transistor para gerar uma onda quadrada desse jeito, que fique mais fácil de ser filtrada para a obtenção dessa onda senoidal pontilhada que a gente apresentou aqui. Existe a possibilidade da modulação PWM senoidal, e essa figura mostra isso. Ó. O que acontece? Ó? Quando a tensão senoidal que eu quero sintetizar está numa amplitude menor, eu tenho um pulso mais estreito. Quando ela tem uma amplitude maior, eu tenho um pulso mais largo. Então, essa é o que está por trás da ideia da modulação PWM senoidal. Agora aqui, ó, é a mesma modulação PWM senoidal, mas com um número de pulsos muito aumentado. Isso aumenta a precisão do sinal. Eu vou poder obter a senoide aplicando um filtro de alta frequência agora, que é um filtro pequeno. Isso é uma grande vantagem. Então, nos conversores CC-CEACs, outro nome deles são inversores, a estratégia de controle mais utilizada é a PWM. Apesar de existirem vários esquemas PWM,
Todos eles baseiam-se no acionamento dos dispositivos de chaveamento a uma frequência constante, porém variando-se o ciclo de trabalho proporcionalmente ao valor instantâneo da referência senoidal. É o que eu tinha falado ali antes para vocês. Bem, pessoal, as estratégias de modulação PWM não são modernas. Já existem desde os anos 60, 70. E a modulação era feita através da comparação entre uma referência senoidal e uma onda triangular de frequência mais elevada. Dessa comparação, olha só aqui, ó, quando a triangular supera, a vermelha supera a azul, então a saída é negativa. Quando a azul supera a vermelha, a saída é positiva. E assim por diante. Algo que pode ser feito analogicamente de uma forma bastante simples, utilizando amplificadores operacionais. Então vamos falar um pouco das características dos inversores. As características a serem observadas nas especificações de um inversor fotovoltaico são: forma de onda e distorção harmônica. A forma de onda de tensão de corrente alternada produzida deve ser a senoide pura. Ora, isso é uma linguagem não muito correta, né? Porque se ela é pura, não tem harmônica. Mas o menos distorcida possível. Então, a distorção harmônica total, THD, Total Harmonic Distortion, deve ser inferior a 5% em qualquer potência nominal de operação. Bem, aqui a gente tem que olhar a regra de cada concessionária para saber, né? A eficiência da conversão de potência. A eficiência é a relação entre a potência de saída e a potência de entrada do inversor. Hoje se fala em eficiências superiores a 90%. Insisto, é de novo devido à utilização de transistores de silicon carbide. A potência nominal de saída indica a potência que o inversor pode prover a carga em regime contínuo. A carga seria a rede elétrica. A potência de surto indica a capacidade do inversor em exceder a sua potência nominal por um certo período de tempo. Aplica-se somente aos inversores para sistemas isolados. A taxa de utilização é o número de horas que o inversor poderá fornecer energia operando com potência nominal. Tensão de entrada é a tensão contínua do inversor na sua entrada. Os valores mais utilizados em sistemas fotovoltaicos isolados no Brasil são 12, 24, 48 volts. 48 volts é o número mágico utilizado nas telecomunicações, que domina, né, o mercado tecnológico, inclusive dessa área da eletrônica de potência, que é quem trata dessa questão dos conversores, dos inversores. Então, muito do que é produzido em conhecimento, em produtos tecnológicos, está vinculado às telecomunicações. A tensão de saída é regulada na maioria dos inversores e sua escolha nos sistemas isolados depende da tensão de operação das cargas. No Brasil, dependendo da região ou cidade, são usados valores de 127 ou 220 volts para tensão de saída, sempre na frequência de 50 Hz no Brasil.
Regulação de tensão indica a variação de amplitude permitida na tensão de saída do inversor, que é uma tensão em corrente alternada. Os melhores inversores produzem uma tensão de saída praticamente constante para uma ampla faixa de carga. Então, o inversor é uma fonte que está sendo alimentado por uma fonte CC. Então, toda fonte a gente sabe que tem uma impedância em série. Então, o comportamento do inversor pode ser modelado por essa impedância. Então, se deseja que ele tenha uma impedância baixa para que a tensão de saída não seja muito influenciada pela carga. Isso também se faz de forma eletrônica. Se o inversor sente que está sendo demandado mais energia e ele compensa na modulação para manter a tensão estabilizada. Frequência da tensão de saída indica a frequência da tensão em corrente alternada que se deseja. Então ela deve de ser 60 Hz no Brasil. Característica dos inversores. Vou deixar ali aquela questão do fator de potência para vocês refletirem. Consumo de potência sem carga é a quantidade de potência que o inversor utiliza, mesmo quando nenhuma carga está sendo alimentada. Modularidade. Em alguns sistemas, o uso de múltiplos inversores é muito vantajoso. Alguns modelos de inversores podem ser conectados em paralelo para aumentar a capacidade do sistema. Esta característica aumenta a confiabilidade do sistema. Inclusive, existem os inversores módulo integrados. Então, cada inversor está ligado em cada módulo e todos estão paralelizados pela conexão à rede elétrica. Temperatura e umidade do ambiente. Devem ser citada a temperatura ambiente máxima no local da instalação, na qual se quer a potência nominal do inversor, pois a temperatura de operação do mesmo afeta sua eficiência. Deve ser sempre especificada dissipação de calor por convecção natural e o local de instalação deve possuir ventilação adequada. Sim, porque todo equipamento eletrônico, a vida útil dele depende da temperatura dos semicondutores. Compatibilidade eletromagnética. Uma vez que efetuam chaveamento a altas frequências, os transistores dentro dos inversores, eles são fontes de interferência eletromagnética. E eles devem atender à regulamentação internacional com relação à compatibilidade eletromagnética. Não é aceitável que, ao ligar um inversor, todos os computadores sejam desligados pelo ruído, pela interferência eletromagnética. Quando se fala em ruído, não está se falando em ruído audível, mas em ruído eletromagnético. Grau de proteção IP, já tinha falado antes, né? Agora aqui vem mais detalhado. É um padrão internacional definido pela Comissão Eletrotécnica Internacional, a IEC, especificamente a 60519. O grau de proteção IP, Ingress Protection Marking, classifica e avalia o grau de proteção oferecido por produtos eletrônicos contra o contato a partes energizadas, partes do corpo das pessoas que estão nas cercanias. Mãos, dedos, contra a entrada de poeira nos corpos estranhos, contra a água. Então deve ser especificado qual é o grau de proteção. Existem diversos. Características dos inversores. Proteções. As principais
proteções apresentadas pelos inversores para sistemas fotovoltaicos isolados são proteção contra sobretensão na entrada, proteção contra a inversão de polaridade na entrada, proteção contra curto-circuito na saída, sobrecargas e elevação de temperatura. Os inversores conectados à rede, uma possível classificação de tipos de inversores é a seguinte: inversores centrais, tem um grande inversor para atender toda a planta. Inversores multi-string, então eu tenho ali, vamos dizer, meus painéis, vários, né? E eu ligo um módulo, um inversor para cada string, que vale ali a painel em português. Então, se eu pensar que um painel é um conjunto que tem muitos módulos, se eu pensar de uma forma matricial, eu posso pensar um painel como uma multi-string, um conjunto de várias colunas numa matriz. Mas eu posso ter um inversor para uma única coluna. Tem ali 3 ou 4 módulos, um inversor. E eu posso ter o microinversor ou inversor módulo integrado ou inversor módulo CA, que daí muitas empresas comercializam como módulo de corrente alternada. Então aqui um exemplo de um inversor central, algo gigante, potência de 100 kW, 630 kW, até a faixa de megawatts pico. Quando a gente fala de sistemas solares, a gente sempre fala de potência pico, né? Que a gente pode atingir aquela potência máxima, dependendo das condições ambientais. Irradiância solar e temperatura dos módulos. Aqui um esquema de comunicação de dados de inversores centrais da empresa suíça ABB, uma grande líder do setor elétrico. Então vejam aqui que eles têm a central inversora, vários módulos, a caixa de junção e monitoramento, transformadores aqui, ó, de média voltagem. A média voltagem é 13.800 volts no Brasil. Aqui nós temos um inversor multistring, uma conexão de strings ou fileiras de módulos são adequadas para instalações urbanas, nas quais cada string pode estar submetido a diferentes condições de irradiância e sombreamento. Essa marca alemã SMA. Esse aqui é o SMA Sunnyboy, fabricado pela empresa alemã SMA, na faixa de 5 kW, o preço R$13.000. Como é que é o diagrama desse inversor para conexão à rede, o Sunnyboy? Ele tem aqui duas entradas, por isso ele é multi-string, uma entrada para uma string, para outra string. Para cada entrada desse tem um algoritmo MPPT, tem um conversor CC-CC e depois um barramento CC aqui intermediário e o nosso inversor. Aqui nós temos um inversor string da ABB de 10 kW. Trabalha na faixa aí de 2 até 5 kW. Preço em dólar, $1.200. Aqui uma descrição
de um outro inversor. Aqui a gente tem a proteção contra a sobretensão com varistores. Aqui a gente tem o conversor com o MPPT. Aqui a gente tem um transformador de alta frequência do conversor CC-CC que está fazendo o MPPT. O capacitor aqui, intermediário. O inversor. Os filtros para remover o sinal de alta frequência da modulação PWM senoidal. Aqui uma chave de conexão para conectar a rede elétrica e desconectar da rede elétrica. E tudo é gerenciado por um sistema que utiliza microprocessador. Aqui a gente tem um inversor módulo integrado, também conhecido por microinversor. 250 watts, 150 dólares. Então cada vez estão mais baratos os microinversores. Os microinversores eles ficam integrados ao próprio módulo, como dá para ver aqui. Eu sou fã dos microinversores, fiz bastante pesquisa com microinversores, porque torna o processo de instalação também muito simples, porque você só conecta todo mundo em paralelo, não tem que se preocupar com outro tipo de conexão. Operação ilhada. O que será isso? É um fenômeno que ocorre quando parte do sistema elétrico de abastecimento de energia que contém cargas e sistemas de geração é isolado do restante do sistema elétrico. Após a detecção de uma falha na rede elétrica básica e o sistema local de geração continua operando. Então, cada vez que ocorre uma falta de energia, no Brasil, é terminantemente proibido eu utilizar o sistema fotovoltaico para manter o meu sistema funcionando. Por quê? A falta de energia pode ser um sinal que os trabalhadores do setor elétrico estão fazendo manutenção na rede. E se eu fico injetando energia na rede, se eu tiver potência suficiente, primeiro eu posso eletrocutar um trabalhador. Outro problema é que eu posso fornecer uma energia com uma qualidade degradada para os meus vizinhos, estragando as geladeiras, televisão, lâmpadas. E esse vizinho não vai pedir indenização para mim, ele vai pedir indenização para a concessionária de energia. Então, no Brasil, é proibido trabalhar de forma ilhada. Ah, mas eu gastei uma fortuna, tenho um sistema aqui de energia renovável, eu não posso usar? Não pode usar para ser um sistema isolado, porque o teu sistema é conectado à rede. Então aqui traz os diversos problemas, né, que eu já citei da operação ilhada. E o porquê, então, que é proibido no nosso país. Critérios de qualidade de um inversor. Um inversor para sistemas fotovoltaicos deve possuir as seguintes características. Alta eficiência de conversão, tanto na carga nominal quanto em cargas parciais. Alta confiabilidade e baixa manutenção. Operação em uma faixa ampla de tensão de entrada. Boa regulação na tensão de saída. Forma de onda senoidal com baixo conteúdo harmônico. Bem genérico, né? Nada de especificações técnicas. O nosso livro também não é um livro assim voltado para especificações técnicas. É mais voltado para uma análise do sistema. Baixa emissão de ruído audível.
Porque se o inversor operar com a modulação numa frequência baixa, a gente vai escutar. Se sugere frequências superiores a 20 kHz, mas quando a potência do inversor é muito alta, não se pode trabalhar em frequências tão altas devido àquilo que a gente falou ali atrás, devido às perdas por comutação. Baixa emissão de interferência eletromagnética, tolerância aos surtos de partidas de carga que são alimentadas pelo inversor, principalmente os motores de indução, que drenam 10 vezes a corrente nominal na partida. Segurança tanto para as pessoas quanto para a instalação. Grau de proteção IP adequado ao tipo de instalação e garantia de 2 anos. E chegamos ao fim da nossa apresentação. Temos aqui o Manual de Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos, onde a maioria do material foi extraído. Também temos aqui notas de aula da Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos, que era um curso que eu dava no mestrado na PUC. State of Charge Estimation for Batteries, então um artigo aqui que vai falar aquilo que eu trouxe para vocês, né, do estado de carga das baterias. Sistema de gerenciamento de carga e descarga de baterias também, acho que é uma dissertação aqui. E o COMSUM, State of Charge Estimation for Lead-acid Batteries, também aqui é um artigo. E agradeço a atenção com a frase aqui do Mahatma Gandhi: Find yourself in the service of the others. Então, vamos nos encontrar ajudando os demais. Foi um privilégio. Até a próxima. Um forte abraço.